Hoje é Deus, o especialista em viradas. Quantas vezes nós enfrentamos, lidamos com momentos difíceis e que até nos travam, que nos enfraquecem, que nos desestimulam a continuar. E não fosse Deus entrar em cena com grandes viradas, nenhum de nós teria chegado até aqui. Você só está aqui porque você já viveu grandes viradas na sua vida. Eu falo isso de verdade, de coração. Eu e você só estamos aqui porque já vivemos grandes viradas. Foram elas que nos trouxeram até aqui. Eu estar hoje ministrando a palavra é fruto de não uma grande virada lá em 7 de junho de 98, quando o diabo tentou me matar. Não. Várias grandes viradas ao longo desses anos. E pode ter certeza que você só chegou até aqui porque também tem vivido. Algumas são escancaradas, notórias, você percebe, você sabe, você testemunha a respeito delas. Outras a gente nem se deu conta. Viradas que, ainda que tenham sido grandes, aparentemente foram silenciosas e não chamaram tanto a nossa atenção. Me preocupa, e eu falava com um amigo esses dias, que é pastor também, sobre os nossos filhos, ou jovens, ou crianças, que graças a Deus crescem nos caminhos do Senhor, mas que caem na estupidez da ideia do diabo, de querer ter uma experiência com o mundo, de achar que bacana quem está lá fora, é beber, prostituir, drogar, ver pornografia, enganar. Cai na estupidez de pensar assim. Quando eu ouço aquela pessoa contar o testemunho dela, que ela matava, que ela roubava, que ela isso, que ela aquilo, eu não tenho nada disso, eu preciso ter uma experiência com Deus, então eu vou aprontar para ter uma experiência com Deus. E às vezes, esse amigo falava para mim, acho que a gente nem tem que ficar falando muito do testemunho do que a gente viveu lá fora, porque parece que a gente está estimulando eles irem para lá. E na verdade não deveria ser assim. Quando eu e você ouvimos de alguém que saiu, que Deus arrancou, que Deus transportou, como a Bíblia diz, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, isso deveria ligar em nós um alerta. Eu não quero passar por aquela experiência. Eu não preciso me drogar para saber o quanto é bom ser livre das drogas. Eu não preciso me prostituir para saber o quanto é bom ser puro, ser santo. Quem entende o que eu estou dizendo? Mas a ideia do proibido, do desconhecido, do obscuro chamar a atenção, isso é real. Do ser mais gostoso para as emoções, para a adrenalina, é real. Porque se não fosse, ninguém provava. Nós não teríamos um filho que cresceu, uma filha, uma criança que cresceu dentro da igreja, afastada. E quando eu falo afastada, não é só sobre não frequentar, porque está cheio de gente frequentando e enganando. E cheio de gente encobrindo, pensando que está fazendo um serviço para Deus, mas está trabalhando para o diabo, na destruição daquelas vidas. Se eu tenho uma pessoa dentro da minha casa, que tem a glicemia alta e tem um diagnóstico de diabetes, e eu ajudo e encubro aquela pessoa a comer doces, eu estou fazendo um bem para ela? Eu estou matando. Isso não é amor. Isso é paixão, e paixão é preocupante, porque paixão é carne. Amor é espírito. Deus é amor. Eu lembro que uma vez eu ouvi algo que me chocou, me chamou a atenção, mas fez total sentido. Deus é amor, mas o amor não é Deus. Deus é amor, mas o amor que as pessoas dizem não é Deus. Ai, o amor, paixão, o amor eros, não é Deus. O amor, apego, não é Deus. E a pergunta é, estamos vivendo as viradas de Deus? As grandes viradas de Deus, porque Ele é especialista nelas. Ou na verdade estamos deixando as grandes viradas de Deus e vivendo segundo as paixões da nossa carne, das nossas emoções, das nossas vontades, das nossas parcerias ou de qualquer coisa. Deus é especialista em viradas. Que nosso coração se abra e viva tudo que Deus tem de extraordinário. O primeiro tópico de hoje são 2 versículos que
eu quero compartilhar com você. O primeiro é Jó 42:10, que diz: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou, enquanto, gente, em dobro, a tudo quanto Jó antes o quê? Possuía. Deus virou, diga comigo, Deus vira. Se Deus virou de Jó, não pode virar do Rogério? Pode ou não pode? Pode virar, Senhor, na minha vida. E o segundo texto está no segundo livro de Samuel, capítulo 7, verso 8. Agora vai e diga a meu servo Davi, que assim diz o Senhor dos exércitos, eu o tirei das pastagens, onde você cuidava das ovelhas, e o escolhi para ser o líder do meu povo, Israel. Diga, Deus tira do anonimato quem o adora no particular, no secreto, e faz deste referência para os outros. A Bíblia diz que Deus abate o soberbo, mas exalta o humilde. Davi é o humilde que está por detrás das malhadas, está cuidando dos poucos, do pequeno rebanho, das poucas ovelhas de seu pai. Está lutando com toda a sua força. Está sendo fiel no pouquinho que lhe foi confiado. E a Bíblia diz que quem é fiel no pouco, Deus leva para o muito. A grande virada de Deus na nossa vida vai acontecer debaixo de oração e de fidelidade. Diga comigo, oração e fidelidade. Anota isso, as grandes viradas de Deus acontecerão debaixo de oração e fidelidade. Eu vou até incluir isso como tópico para a noite. As grandes viradas de Deus em nossa vida acontecerão debaixo de oração e fidelidade. Lendo ainda o texto de Jó, eu quero ler com você, agora fazendo a leitura da Bíblia, o verso 10 aí na Almeida Revista Corrigida diz: o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram a ele os seus irmãos e suas irmãs, todos seus irmãos e todas suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. Gente, a Bíblia diz que Deus virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos, e que vieram todos seus irmãos, todas suas irmãs, e todos que o conheceram anteriormente. Quando a gente lê a história de Jó, a gente vê um homem que era referência, um homem que era exemplo, e que passou por maus bocados. A gente fazer a coisa certa não nos torna imunes a ataques, mas se o nosso caráter for íntegro, quando formos tentados a agir com engano, a nos revoltar, a nos rebelar, se nós formos íntegros, verdadeiros, bíblicos, fica tranquilo, que Deus vai enviar as grandes viradas necessárias para a nossa vida. Onde estavam os irmãos de Jó, todos seus irmãos, quando ele adoeceu? Onde estavam todas as suas irmãs quando ele perdeu seus filhos? Onde estavam seus amigos quando ele empobreceu e ficou na miséria? 3 vieram tentar consolá-lo, mas tentaram consolá-lo com as suas emoções. E cuidado, quando as suas emoções tentam tomar o lugar da palavra de Deus. Quando a Bíblia diz que vão ao socorro dos homens, a Bíblia não está dizendo que a gente não pode fazer nada uns pelos outros, muito pelo contrário. A Bíblia manda a gente socorrer, estender a mão para o necessitado, mas quando a Bíblia diz que vão ao socorro dos homens, é que existem obras na nossa vida que ninguém vai poder fazer, só Deus. Existem mudanças na nossa vida que, por mais abraços que a gente receba, só Deus. Existem estações que a gente vive que só Deus, mas ninguém pode, só Ele. Quem já passou por estações assim? Por mais que a gente queira, por mais que a gente goste, por mais... E pelo amor de Deus, eu digo para vocês, é importante a gente continuar estendendo a mão.
A gente continuar abraçando, a gente continuar amando, servindo e ajudando, ok, e recebendo também. Mas lá no fundo, tem algo que só Deus poderá fazer. E se nós não tivermos consciência disso, a gente vai crescer melindroso e revoltado. Porque a gente esperava que pessoas fizessem na nossa vida uma obra que só Deus pode fazer. Quem entende o que eu estou dizendo? Esperávamos que alguém resolvesse um problema nosso. Que na verdade Deus disse, esse problema você vai resolver comigo. E tem hora que Deus afasta. Tem gente que precisa tomar uma posição e voltar para o altar. E eu não estou falando de plataforma, eu estou falando de renúncia. Altar é lugar de sacrifício, de entrega. Altar é o lugar onde o sacerdote ia levar lá as ofertas e sacrifícios do povo. Por gratidão, por conserto, arrependimento, por amor. Então a gente precisa voltar a esse lugar onde a gente busca conserto, onde a gente é grato, onde a gente ama. A gente precisa voltar para o altar. A gente se afasta do altar quando a gente começa a reparar tudo e todos e não consegue enxergar que nós também temos algo a ser corrigido. A gente consegue reparar no cisco no olho do irmão, mas não enxerga a trave que está no nosso. A gente precisa voltar para o altar. Quando o examine-se, pois, o homem a si mesmo é mais importante do que julgar ao outro. Onde dizer e viver a verdade é mais importante do que ser amigo humano de quem quer que seja. Trazer luz à escuridão é mais importante do que ser parça e encobrir. Porque quem encobre nunca prosperará. Não há prosperidade, não há sucesso, é a palavra que eu estava procurando, em encobrir. Não há sucesso. A vergonha vai ser exposta. E quanto mais se encobre, maior se torna a vergonha. E quem encobre leva a vergonha junto. É só a gente ler Número 5 ou Deuteronômio 5. Aquele que sabe, Levítico 5, esquece Números, Deuteronômio, é Levítico. Aquele que sabe, aquele que vê alguém errando e encobre, seja esse o que leva sobre si a mesma culpa. O mesmo erro está na Bíblia. Eu preguei isso há um mês e meio atrás. Deus sempre alerta, Deus sempre dá a palavra antes. E mesmo assim, o nosso eu às vezes fala mais alto do que o Espírito de Deus. Isso mostra que a gente ainda precisa amadurecer. Jó orava pelos seus amigos, os 3, que vieram consolá-lo. Mas esses 3 tentando consolar o Jó, na verdade tentaram fazer uma análise da vida dele para descobrir onde foi que ele errou. E às vezes a gente está preocupado em descobrir onde foi que alguém errou, por que ela está passando por aquele problema. Mas Jesus já avisou, João 16:33, no mundo tereis. Tem alguma coisa errada, nós estamos tendo problema, tem alguma coisa errada, Deus não está aqui. Ei, de verdade, nossa, eu vou falar isso com muito temor e muita humildade. Me preocupa em partes, tá? Pelo amor de Deus, eu não estou aqui levantando a bandeira do sofrimento, então Deus está no sofrimento. Apesar que Ele está no sofrimento e está na alegria, Deus está em todo lugar. E em todas as situações da minha vida. Nos meus momentos mais alegres, Deus estava lá comigo comemorando, e que eu não me esqueça dele nessa hora, e você também. Mas nos meus momentos de aflição e dor, onde muita gente saiu, Deus também esteve lá comigo. Já para ficar claro, não é apologia ao sofrimento para Deus estar presente. Ele está presente todo o tempo. Toda a terra está cheia da glória de Deus. A questão é, Jesus avisou, no mundo tereis, mas tem de bom. Eu venci o mundo, as aflições não são o fim da sua história. Você pode dizer para quem está ao teu lado, diga, as aflições não são o fim da sua história, se você valorizar a presença de Deus. Bom ânimo, bom ânimo, bom ânimo. Eu não queria ir para o culto hoje, bom ânimo. Eu não queria orar hoje, bom ânimo. Eu não queria perdoar, bom ânimo. Não queria mais servir, bom ânimo. Ele disse, tem de bom ânimo. Mas parece que virou moda estar desanimado. E aí, eu estou meio desanimado. E você, eu também. Ei, e pelo amor de Deus, eu não estou, menosprezando a dor ou a dificuldade de ninguém. Eu já fiquei desanimado, todo mundo fica. Agora eu fui chamado para pregar e encorajar você a vencer. A te ajudar a ir para o lado certo. E às vezes a gente começa a pensar assim,
começa uma coisa a dar errado na nossa vida, outra coisa. Temos um problema, outro problema. Quem está ao nosso redor tem problema. Logo a gente pensa que Deus não está presente. Tem alguma coisa errada, estamos no pecado. Quem? Minha mão já está erguida, as duas logo. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa... Aí alguém já disse que os ratos são os primeiros a pular do barco. Aí os ratos já começam a pular, porque eles querem surfar na onda do tá dando certo. Mas os de Deus não surfam na onda do tá dando certo. Eles não precisam pegar carona. Não. Os de Deus constroem a sua caminhada como a Bíblia diz, e a gente já citou hoje aqui. A vereda, o caminho do justo é como a luz vai brilhando mais e até ser dia. Então eu vou de fé em fé, de glória em glória, vencendo, superando, testemunhando, e no final eu tenho uma história que honra a Deus para poder compartilhar. É tão gostoso eu contar a minha história do que eu ficar na rabeira da história dos outros. Jó fica com Deus. Os 3 amigos vêm, fala, e ninguém consegue ajudar em nada. E o Davi, que a gente leu aqui também. E o Davi, que Deus fala assim: Davi, eu te tirei lá por detrás do rebanho, das malhadas. Eu te coloquei para ser líder, para ser chefe, para ser rei diante do meu povo. E esse Davi é um homem fiel a Deus. É um homem obediente. É um homem dedicado no pouco. E por causa disso Deus o leva para o muito. Agora, e os amigos de Jó e os irmãos de Davi? E Saul, o rei, a quem Davi servia? Jó e Davi têm algo em comum. Eles passam por injustiças ao longo da vida. Alguém se identifica com isso? Mas a gente poderia dizer que os amigos de Jó tiveram boas intenções. Quem acredita nisso? Eu de todo o meu coração. Que a esposa de Jó teve boas intenções. Quem acredita nisso? A esposa de Jó não largou ele. Ela até mandou ele morrer. Morre logo, praga. Amaldiçoa o teu Deus e... É mais ou menos assim. Morre logo. Quem sabe dá tempo de eu casar com um velho rico ainda. Não é isso, mas é quase. Mas ela ficou ao lado dele. A lepra cheira mal. Ele cheirava mal, para não dizer fedia. Ela estava com ele. A mulher que olhou falou assim: o dia que ele estava cheiroso, eu estava ao lado dele. O dia que ele está fedido, eu estou ao lado dele. O dia que ele era rico, milionário, eu estava ao lado dele. O dia que ele é miserável, pobre, coitado, eu estou ao lado dele. O dia que ele era respeitado, que todo mundo vinha para ouvir a sabedoria de Jó, eu estava ao lado dele. E me sentia a primeira dama. Mas no dia em que as pessoas colocavam a mão na boca, que isso era sinal de humilhação, quando olhavam para ele, eu também estava ao lado dele. Eu acredito de todo o meu coração que Deus gosta de gente assim. Quando a gente lê o livro de Ruth, a gente vê alguém assim. A minha sogra foi uma bênção na minha vida. Quando me deu um marido, me permitiu fazer parte da família dela, me falou sobre Deus. E agora que a minha sogra é viúva e sem filhos, e me manda a ir embora, eu não vou embora. Aonde tu fores, irei. É interessante que nos convites de casamento tem: onde tu fores, irei. E vai. O teu Deus é meu Deus, teu povo é meu povo, minha povo, e qualquer coisa que você queira. Só que aquilo não é um homem falando para uma mulher. É uma nora falando para a sogra. Eu nunca vi até hoje uma nora fazer uma declaração no aniversário, no dia das mães, para a sogra dizendo: onde fores eu irei. Só a irmã Ruth mesmo. A irmã era crente. A única. Tem umas que dizem: minha sogra, melhor eu não falar para não pecar. Mas Deus dá a ela um resgatador, que para a gente é um sinal, é um símbolo. As coisas do Velho Testamento apontam para o Novo, gente. Aqui é Bíblia, gente, essa casa. Eu falo: Deus, eu vou trazer uma mensagem mais simples, bem assim, mas daqui a pouco a gente vê, vai entrando, o Espírito Santo vai dando e tem que entregar. A Bíblia diz que as coisas que aconteceram no Velho Testamento não devem ser desprezadas, mas na verdade elas são figuras, elas são a sombra das coisas que apontam para o Novo. E nós também precisamos de um resgatador. O nosso resgatador chama Jesus. Agora a pergunta é: nós fazemos igual aquela sogra orientou a nora? Vai lá e deita aos pés dele. Por favor, leia de novo o livro de Ruth. Isso aqui é a inspiração que Deus está dando agora. Olha, a presença de Deus está palpável aqui, gente. Eu estou me vendo pela fé deitado aos pés de Jesus. Feche seus olhos.
Pega todas as suas aflições, todas as suas dores, todas as suas inquietações e faz agora como Ruth. Deita aos pés de Jesus. Deita aos pés de Jesus. Ele vai despertar. O nosso Senhor não está adormecido, mas o despertar dele é o que Jó disse, que ele confiava a respeito do Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Ruth foi bem instruída por sua sogra e falou: tem um parente nosso que pode resgatar você. Se ele te resgatar, a tua história muda. Ei, o Senhor está dizendo: eu dei o meu filho para te resgatar. E se você ficar aos pés dele, quando ele se levantar, ele vai olhar para você, ele vai te dar instruções, como Ruth recebeu instruções. E se você praticar essas instruções, se prepare, porque você deixará de ser um catador de restos, de migalhas, um mendigo espiritual, para se tornar noiva do seu resgatador, noiva de Cristo, aquela que vai se assentar com Ele nos lugares celestiais em Deus, mas ainda reinará com Ele sobre a terra. Essa é a revelação da palavra de Deus para mim e para você, e eu creio nisso. Mas alguém crê? Dá glória a Deus. É sobre essa visão clara que Deus deu agora. Aquilo ali não é sobre um romance. Aquilo é sobre o resgate. Aquilo é sobre Deus não desistiu. Deus não abandonou. Isso não estava no meu esboço, mas eu tenho que falar. Dos órfãos, das viúvas, dos perdidos. Deus não desistiu. Cita aí 3, 4 pessoas que precisam. Fala: Deus não desistiu. Fala aí dos meus filhos, dos meus pais, dos meus irmãos, do meu primo, do meu tio. Fala, aproveita o momento profético, igreja. A gente precisa ser mais profético. A hora que Deus abre uma porta com uma palavra liberada, tem gente que fica só olhando. É hora de você dizer: Deus não desistiu do João, da Maria, do Pedrinho, da Terezinha, não sei de quem. Fala: Deus não desistiu, aquela pessoa vai ser salva. Há poder nas nossas palavras. A vida e a morte estão no poder da nossa língua. E às vezes nós não usamos ela para o bem, só usamos para o mal, para reclamar, para criticar, para murmurar. Mas não usamos para produzir vida. Quando as portas se abrem para a vida, a gente silencia. Mas quando as portas da morte nos convidam a murmurar, a gente abre a bocona. Ah, que droga, ô diacho, ô miséria, ô inferno. Mas a gente tem a oportunidade de soltar a vida, liberar a vida, plantar sementes de vida. Ai, a gente fala, ai. Mas o glória a Deus é difícil. Eu costumo dizer isso. Como a gente grita de dor alto e como a gente agradece baixo. A gente precisa inverter. Eu não estou dizendo que não tenha dores, não estou dizendo que não falam, ai, ai, doeu, ai, ai. Amém. Mas o glória a Deus tem que ser maior. Obrigado, Jesus. A minha história não termina assim. Deus preza por boas alianças, alianças que não são firmadas na carne, mas são firmadas no Espírito. E se você quer saber se as suas alianças estão firmadas na carne ou no Espírito, veja se elas levam você a pecar, a encobrir, a enganar, a se corromper, a mudar quem você é, a sua essência. E eu não falo sobre mudar a essência para melhor, ser transformado. Não. Eu estou falando, está roubando aquilo que Deus plantou, a visão de Deus. Então não são alianças. Os 3 amigos de Jó vêm tentar plantar na mente de Jó uma ideia. Você é um pecador, você é um miserável, você é um amaldiçoado. Mas ainda bem que o coração de Jó está guardado em Deus. Diga, o meu coração tem que estar guardado em Deus. Eu vou dizer algo aqui que a pastora Angélica me cobra bastante. E aí eu lembro agora sempre da Pri, porque ela me fala que foi uma mensagem que confirmou para eles ficarem aqui. Cuidado com os bem intencionados e mal estruturados. Gente bem intencionada, mal estruturada, a gente tem que oferecer estrutura e não se alimentar da estrutura delas. E não se tornar como elas. Mas o que eu mais vejo é gente que era bem estruturado se tornar igual o mal estruturado. E aí não estava tão bem estruturado assim, né? Ou cedeu à paixão. Por quê? Põe o tópico aí para mim, por favor. Preste atenção nisso aqui. Tem gente muito bem intencionada. E não adianta ter boas intenções. Não basta ter boas intenções. É preciso estar alinhado com o quê, igreja?
com a palavra. Boas intenções não substituem, nem compensam a ausência de... Tudo que os amigos de Jó falam tem boas intenções. Enquanto uma multidão de pessoas que ouvia Jó, que conhecia Jó, que respeitava Jó, sumiu da vida dele quando ele ficou na pior, esses 3 amigos aparecem. E glória a Deus porque aparece no nosso dia de dificuldade para tentar nos ajudar. Mas as boas intenções deles não estão alinhadas com a palavra de Deus. E não vão substituir. O que vai mudar a minha vida, a tua vida é a palavra de Deus. Não é ser bonzinho, legal, parecer joia ou qualquer outra coisa. O que vai mudar a nossa vida e vai mudar a vida de alguém através de nós, quer ser instrumento de Deus para ajudar a mudar a vida de alguém, vai com a palavra. Deixa Deus fazer através de você, não tente você fazer através de Deus. E pode parecer que é a mesma coisa. Não, eu tentar fazer através de Deus é assim, ó, Deus, eu quero que o Senhor faça isso. Você tenta usar Deus como, sabe, o seu empregado. Deus vai fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Não, não, não. Deus, faz através de mim o que o Senhor quer, como o Senhor quer e do jeito que o Senhor quer. Quem entende o que eu estou dizendo? Quando João Batista diz que ele cresça e eu diminuo, é sobre isso. Não é, eu vou usar Deus para fazer o que eu quero. Eu vou usar Deus para atingir os meus objetivos. Não, não. É dizer, Deus, me usa para atingir os teus objetivos. Meu Deus. Anota isso para mim, Zé, pelo amor de Deus. Eu não vou usar Deus para atingir os meus objetivos. Eu quero que Deus me use para atingir os objetivos dele. É sobre isso. Então, pastor, quer dizer que a minha vida inteira eu só vou fazer o que Deus quer? Presta atenção. Salmo 37, 4. Põe aí para mim por inspiração, vamos embora. 37, 4. Agrada-te do Senhor e Ele concederá. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu. Deus me usa para fazer a tua vontade, para satisfazer o teu desejo, para atingir os teus objetivos. E não é eu vou te usar para atingir os meus. Só que aí Ele recompensa no final, diz Ele concederá o que deseja o teu. Fica tranquilo, Deus não é distraído. Os amigos de Jó vieram, cheios de boas intenções, mas totalmente desprovidos de verdade. E só a verdade pode mudar. Só a verdade. Não adianta ter boa intenção, mas eu quis ajudar. Mas você é cristão? Sou, então você deveria saber que ajuda é com a verdade. Ninguém ajuda com engano, com a mentira ou com a falsidade. A gente ajuda com a verdade, com a Bíblia. Mesmo quando a Bíblia parecer para quem precisa receber um remédio amargo, porque às vezes vai parecer. Tem textos na Bíblia que eu leio que parecem um remédio amargo. Mais alguém? Há caminhos que eu leio na Bíblia que parecem que são espinhosos para mim. Alguém mais? Mas eles estão me protegendo de algo que eu ainda não enxerguei, que eu ainda não entendi, que eu ainda não discerni. Se os amigos de Jó chegassem até ele e dissessem, Jó, nós estamos aqui, não sabemos nem o que dizer, mas nós estamos aqui. Me preocupa muito. Algumas vezes, e a gente já passou por situações assim, igreja é isso. Você se alegra com o nascimento e chora a partida de pessoas. E às vezes tem gente que quer chegar para quem está enlutado e explicar. Tem gente que tem síndrome de Deus, a pessoa quer ser Deus. A pessoa quer chegar e brilhar, já sei, eu tenho que chegar e eu vou dar a resposta para essa pessoa. Não, essa pessoa não está procurando em você uma resposta. Ela só quer saber se ela tem um ombro, se tem alguém que a ame, alguém que se importe, é alguém que está ali. É só isso. Essa crise eu também tenho comigo, você acha que não? Você acha que não? No dia que fui para a casa da irmã Cida, mês passado, saí de casa dentro, Deus, o que eu vou falar? Eu sou pastor dele. A gente quer, mas tem hora que a gente não vai ter o que falar. E nós só vamos precisar dizer, estou aqui. Não sei te explicar, não sei nem ao certo o que dizer, mas uma coisa eu vou dizer, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu acredito em Deus, eu amo você. Estamos juntos. Só isso. Às vezes a multidão de palavras acaba fazendo a gente tropeçar. Às vezes a gente quer atropelar os processos de Deus. E não adianta ter boas intenções se a gente sair da verdade.
Agrade a Deus. Fique na verdade. Fale e viva a verdade. Diferente de seus amigos, Jó 19, 25, diz assim, ó: bem sei que o meu Redentor vive, que um dia por fim ele se levantará sobre a terra. Jó não diz sobre Deus algo que ele acha, ele diz algo que ele conhece. Por isso, Jesus vai dizer: errais, não conhecendo as Escrituras e o quê? O poder de Deus. Quem não busca conhecimento de Deus pela palavra, vai falar bobagem. Nos momentos de luta, nos momentos em que precisar de uma virada ou de grandes viradas, vai falar das suas emoções, quando deveria falar da sua fé. Fala comigo. Nos dias das minhas maiores dores, eu preciso falar da minha fé e não repetir as dores. Que nossos dias nublados, difíceis, dolorosos, não se tornem um eco. Essa é mais uma para anotar. Ô Jesus, obrigado. Hoje é bom eu pregar menos aqui. Parece que eu venho com mais. Porque às vezes a gente está vivendo um eco. Tem gente que está vivendo um eco de 7 anos atrás. Pastor, por que você falou 7 anos? Não sei. Você que me conta depois. Pode ser 9, pode ser 5, pode ser um mês. O que é um eco? A pessoa dorme e acorda revivendo a mesma dor. Ela dorme e acorda carregando a mesma decepção. Se lembrando de novo, e a primeira coisa que ela faz, ela vai dormir pensando: aquela pessoa não podia ter feito aquilo comigo. E dorme. E quando ela acorda, ela fala: vamos lá, né? Porque eu tenho um dia difícil, porque aquela pessoa fez aquilo comigo. E ela passa o dia pensando naquilo, o dia dela é tenso, é ruim. E quando termina o dia, ela diz: aquela pessoa não podia ter feito aquilo comigo. Ou eu esperava muito daquela pessoa, e ela está vivendo um eco. Te feriram uma vez só, te decepcionaram uma vez só, te traíram uma vez só, mas você está fazendo disso um loop na sua vida, e todos os dias está ecoando o mal que lhe fizeram, ou o bem que deixaram de lhe fazer. E na verdade Deus está chamando você para correr uma carreira que está proposta. Deus está chamando você para ver que no final desse caminho tem uma luz brilhando, continua. A minha, a sua história não para, não termina onde nos feriram, onde nos decepcionaram. A nossa história, a nossa caminhada continua com Deus, vai adiante. Tem muita coisa boa de Deus para acontecer na tua vida ainda. Muita coisa. Para de viver o eco. Outros vivem o eco das conquistas. A pessoa conquistou 10 anos atrás, nunca mais conquistou nada, e ela só fala da conquista de 10 anos atrás. Só fala daquela conquista. Ei, se levanta e vai à luta. Vamos conquistar algo novo hoje. Vamos viver a novidade de Deus hoje. Esse é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos nele. Não é ficar regozijando só no passado. E alegremos-nos nele. É isso. Esse é o dia. Diga hoje: é o melhor dia da minha vida. Porque ontem já passou. Eu não consigo voltar para lá. E o amanhã eu não sei se chegará. Eu só tenho hoje. O melhor dia para amar, para perdoar, para servir, para qualquer coisa, é hoje. É agora. É agora. Ai, porque eu recebi aquela notícia há 18 dias atrás. Eu não estou, de novo digo, menosprezando a dor de ninguém. Mas a gente precisa parar de ecoar. A nossa vida tem que parar de ser um eco natural e passar a ser um reflexo espiritual. Eu sei. Jó falou sobre Deus, eu sei. E aí eu venho para o próximo tópico, presta atenção nisso aqui, diferente dos seus amigos. Olha o que Jó faz. Ouça a palavra, creia na palavra, fale segundo a... Aí alguém vai dizer: tá bom, pastor, mas eu já ouço isso aqui todo dia, graças a Deus, então eu fico feliz. Se você pensou isso, se você vier aqui na igreja, ouviu uma mensagem e falar: não, mas de novo, parece que eu vim na igreja só o pastor falar que eu tenho que ouvir a palavra, crer na palavra, falar a segunda palavra, mas isso eu já sei, eu quero uma coisa nova. Desculpa, eu não estou aqui para reinventar a roda, eu não estou aqui para te dar uma fórmula mágica, eu estou aqui para te ensinar
a Bíblia, e Jesus não vai mudar, a palavra não vai mudar, tem revelações de Deus, joia, tem várias formas de a gente falar a mesma coisa. Resumindo, tem várias formas de a gente falar a mesma coisa. A salvação, a transformação, tudo está na palavra. Interessante que a gente quer sempre, só que eu ouço a palavra, o próprio Senhor, alguém aqui é maior que Jesus? Jesus falou assim: as palavras que eu digo a vocês, eu não falo por mim mesmo, mas eu falo segundo eu o quê? Ouvi de meu Pai. Ele ouvia do Pai, cria no Pai e falava segundo o Pai. Quando o diabo veio tentá-lo, ele não olhou para o diabo e falou assim: você sabe quem eu sou? É engraçado, né? A gente quer dar carteirada. Ai, meu Deus. Como que eu vou falar isso para você? Mas eu vou arrumar um jeito. Certa vez uma pessoa chegou na pastora Angélica. Aliás, a pastora Angélica chegou numa pessoa num café. Não tem jeito. Num café de pastores. E a pastora falou: falei, linda, vamos você conhecer tal, as pastoras, as esposas dos pastores, o pessoal e tal. E ela foi comigo. E ela chegou: prazer, qual o seu nome? Eu sou... Aí a pessoa não respondeu: eu sou fulano. A pessoa falou: o quê? Ela falou: qual o seu nome? Pastor, mó humildade. Ela falou: vai dizer que você não me conhece, você não sabe quem eu sou? A pastora falou: desculpa, eu sou nova aqui. Não sei. Sou fulana de tal. A pessoa ficou indignada. Talvez, eu não sei, pelo amor de Deus, estou aqui para julgar, só para compartilhar um fato, é só fato. Tempo depois, essa pessoa estava pedindo ajuda para a gente. E estava numa situação bem difícil. Mas muito difícil. E a pastora falou assim: amor, lembra quando eu falei para você que eu fiquei até assustado? Eu cheguei, fui cumprimentar, qual o seu nome, né? Eu sou nova aqui. E a pessoa ficou indignada e me deu uma carteirada, lembro. E agora essa pessoa está miudinha dizendo: me ajuda. Então cuidado, a soberba precede a queda. Cuidado, não caia nessa. Não bata no peito, não, só aprender. Eu sento, como eu amo sentar para ouvir a Cida, do Zé Paulo. Tem que ouvir, pelo amor de Deus. Os anciãos da igreja, a Cida é jovem. Que eu falei assim, aí a Cida hoje deu uma olhada para mim. Eu ouvi a Cida, do Zé Paulo, os anciãos. Ei, é tão bom ouvir sabedoria, adquirir sabedoria, ser humilde, ser ensinável. E nada, ninguém supera Deus, palavra. Ouça, creia, fale. É isso. Mas de novo, pastor, de novo. Jesus passou 33 anos aqui. 3 anos exercendo ministério. E antes disso, quando ele era jovem, e Maria e José o esqueceram em Jerusalém e voltaram. Mas você estava aqui, você nos assustou. Ele falou: vocês não sabiam que me convinha cuidar das coisas do meu pai, ficar no templo? Interessante que Jesus... O que é maior, Jesus ou esse prédio? Que a gente chama de igreja como um lugar que a gente se encontra. Quem é maior, Jesus ou esse prédio? Bacana. Jesus era maior do que aquele templo. Era ou não era? Mesmo assim, ele tinha a humildade de entrar naquele templo e ouvir. Eu não queria bater em nenhum soberbinho desigrejado, mas acabei, pela palavra, enquadrando você. Tem gente que é indignado com a gente, tem raiva da gente. Tem algumas pessoas que eu fico pensando: o que eu fiz para essa pessoa além de ajudar, amar e tentar servir? Porque tem gente que parece que a gente fez algum mal para a pessoa e a gente nunca soube o mal que fez. Cuidado. Quando você para de ouvir segundo a palavra, você começa a criar fantasmas. Você começa a inventar perseguições, decepções, rejeições, traumas. Tem gente que não chega perto nem a pau e diz assim: ninguém integra a gente. Fala: mas você não chega perto? Você não participa de nada, não está disponível para nada. Eu vi um vídeo que eu salvei essa madrugada. Nós vamos gravar. Irmão fulano de tal dizendo que na igreja ninguém dá atenção a ele, ou ninguém fala com ele e tal. Aí mostra esse irmão, acaba o culto, parece que ele está fugindo, ele sai correndo, desviando um do outro e tchum!
fui na igreja, ninguém fala comigo. Mas você fala com alguém? Você chega perto de alguém? Parece quando a gente era jovem, estava na escola, ficava esperando tocar o sinal para ir embora. Sinal do recreio ou do final. Pastor, mas eu quero ir embora mesmo logo. Não, se você não vai reclamar, tá tudo bem. Mas tem gente que parece quando estoura a boiada, fica esperando o sinal e bum, e depois fala, ninguém lá integra a gente. Difícil, hein? E aí? Quem nós queremos ser? Vamos ecoar as vítimas? Vamos ser um eco do vitimismo? Do coitadismo? Eu ouvi uma palavra semana que agora eu gostei. Ensimesmado. A pessoa só pensa em si mesmo. Tem gente que é ensimesmado. É tudo em si. O mundo gira em torno do umbigo. E a pessoa vai engordando, o umbigo vai ficando maior. E cada vez mais gira em torno de si. A gente não é o sol, não. Jesus é o sol da justiça. Então, ouça mais a palavra, creia mais na palavra e fale mais segundo a palavra. Alguém está comigo nessa? Sabe, Jesus falou que ouviu do Pai, creu na palavra, viveu a palavra. Olha isso aqui que eu anotei, gente. Isso aqui eu vou até ler para vocês. Jesus falou que ouviu do Pai, creu na palavra, viveu a palavra, venceu o diabo pela palavra, morreu porque estava escrito na palavra e conforme a palavra ressuscitou vencendo a morte e tendo comprado para Deus todo aquele que nele crê. E ainda, de acordo com a palavra, voltará para nos buscar. E eu creio nessa palavra. É isso. Eu creio. Acredito de todo o meu coração. 2 Samuel 7, vamos lá para a gente finalizar. Cuidado para não cair no erro dos amigos de Jó. Eles tentaram fazer o bem. Tentaram, gente. Eles não eram gente ruim. Bem intencionado, mas mal estruturado, né? Cuidado, tentar fazer algo para Deus sem Deus é religiosidade. Tentar fazer algo para Deus, sem estar na palavra, é só mais uma religião. Já ouviu alguém falar que toda religião é boa? Já ouviu não? Já ouviu alguém falar que todos os caminhos levam a Deus? É um monte de gente religiosa que não lê a palavra. Não dá para fazer a obra de Deus sem Deus, mas tem gente que quer fazer a obra de Deus sem Deus, por isso está esgotado. Aí diz que está esgotado porque é a igreja, porque é os irmãos, porque é os outros. Não, é por causa da luz do lado de dentro, do relacionamento do lado de dentro. Segundo livro de Samuel, capítulo 7. Eu vou ler só o 8 e o 9 na NVT mesmo. Diz assim, agora vai e diga ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tirei das pastagens, onde você cuidava das ovelhas, e o escolhi para ser o líder de meu povo. Estive com você por onde andou e destruí todos os seus inimigos. Olha Deus falando. Diante dos seus, anda com Deus. Tem luta que você não vai precisar lutar, o próprio Deus vai entrar em seu favor. Mas anda com Deus. Diante dos seus olhos, agora tornarei seu nome tão conhecido, quanto dos homens mais importantes do que, gente? Da terra. Diga, Deus não tem dificuldade em promover quem serve a Ele. Continua servindo. Deus não tem dificuldade em promover. A Bíblia diz, eu vou falar de novo isso hoje, e está repetindo, é Deus que sabe o porquê, nem eu sei o porquê. Deus abate o soberbo, mas exalta o humilde. Deixa Deus exaltar. Quando a gente vê Deus falando isso sobre Davi, quem é esse Davi? É um homem que permanece na palavra, mesmo quando a vida dói. Olha o primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versos 28 e 29. 1 Samuel 17, versos 28 e 29. Vê aí comigo. Olha o que acontece quando Davi simplesmente quer se apresentar para uma guerra que ninguém tem coragem de travar. E às vezes, sabe o que algumas pessoas se incomodam em nós? A nossa disposição em fazer o que elas não querem fazer. Nossa, é mais uma para você anotar. Não, hoje, para quem gosta de usar o termo chave, hoje você está saindo aqui com chaveiro. Carcereiros. Como é que foi o culto hoje? Eu saí da igreja um carcereiro. Como assim? Tanta chave. Vou andar, não sei falar de novo, você tem que anotar aí, você não anota? Como é que é? Vocês não anotaram?
Então depois vocês pegam o reprise aí. Ainda bem que tem o videotape. Quem é da turma da época do videotape sabe o que é isso. Vai ter o replay. Ei, é sobre isso. Tem gente que fica incomodada por você fazer, ter disposição de fazer. Eu tenho que ficar aqui, ó. Eu vou falando com vocês, pedindo o Espírito Santo devolver. E não está no meu esboço, está no Espírito. E obrigado, Jesus, por me manter eu no centro. A sabedoria, a inteligência é humana, a sabedoria é divina. Não consigo sozinho fazer. Não, glória a Deus pela inteligência. É só uma instrução. É só Deus. Tem coisa que é só Deus. Tem gente que fica incomodado por você ter coragem e disposição de fazer o que eles não têm. Nossa, você vai varrer aí para fazer graça para alguém? Vou. Tem que começar a responder assim, vou. Eu sabia, pro meu Deus, que fez graça para mim, matando o filho dele numa cruz. Nossa, não precisa ser grosseiro. Fala assim, Jesus numa cruz é grosseiro para você, diabo, desculpa. Aí pronto, acabou a conversa. Pastor, mas eu vou perder a amizade. Ah, desculpa, irmão, tem gente que é melhor perder a amizade. Hoje eu tomei sem filtro. Deixei o tempo sem pregar. Ah, gente, pelo amor de Deus. O Jó não ficou dizendo, ô amigo, eu sei que vocês são meus amigos. Não. O Jó dizia, vocês querem? O Jó não deu moral, não. E no final, ele que orou pelos amigos. Fica tranquilo. Eu rompi alianças que me levavam para o mundo, para o inferno, para o engano e para a destruição. Eu rompi para eu ter uma conversão verdadeira a Cristo. E depois dessa conversão verdadeira, aqueles, não, pastor, eu fico para poder ajudá-los. Eles procuraram, porque eles viram alguém que estava salvo. Agora, é um porco comendo lavagem com o outro. A diferença é que um porco ainda tem nome de cristão e o outro não. Mas está comendo a mesma lavagem. E quer que aquele outro se converte. Como é que ele vai se converter se ele vê engano em você e em mim? Como é que ele vai querer Jesus se não vê nem Jesus em nós? A gente está rindo, zombando, fazendo piada da eternidade. Isso é sério? É nessas horas que alguém fala assim, pastor, se eu tivesse encerrado ali, não falar essas coisas, ficava mais fácil. Mas não é sobre ser fácil, é sobre ser bíblico. Esse é o nosso compromisso até o fim. Então, tem gente que vai se incomodar por você ter disposição para fazer, para servir, para amar, para perdoar, como eles não têm. Porque dói, gente. Não, quem já sentiu inveja? Isso, você não levantou a mão, ficou com inveja da gente que teve coragem de levantar. Acabou de sentir, te denunciei aqui. Você ficou assim, como eu queria ter coragem que eles têm de reconhecer. Até o pastor falou que é invejoso. Eu falei que eu sou invejoso? Falei que já senti? Quem é que já sentiu inveja? Ah, teve uma turma que saiu agora do armário. Eu já senti inveja. Já contei para vocês do Pink Lemonade lá do Starbucks, horrível! Mas eu vi no Facebook que alguém estava tomando aquele negócio, aquele calorão e cheio de gelo, e a pessoa dizendo que era maravilhoso. Fui lá e gastei o que eu não podia, com algo que eu não conhecia, e passei raiva. Cuidado que a inveja faz você pagar uma conta que você não devia pagar. Porque você entra numa dívida que não é tua. Por que eu vou ter inveja da vida do outro se aquela vida não é minha? Aquela conta não é minha. As alegrias e as dores da vida daquela pessoa pertencem a ela, eu tenho que viver a minha. Quem entende o que eu estou dizendo? A história da grama do vizinho é sempre mais verde. Chega, vou valorizar. Meu casamento é a Angélica, minha igreja é a família de Cristo, meus filhos, meus pais, meus irmãos, é isso. Quem entende o que eu estou dizendo? Valorize o que Deus tem te dado, amém? Davi é um homem que Deus está exaltando. Olha o que aconteceu com Davi uma vez que ele se dispõe a fazer algo que ninguém tem coragem, nem Saul, nem Eliabe, nem ninguém do exército. Quando Eliabe, irmão mais velho de Davi, o ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou, o que você está fazendo aqui? Não devia estar tomando conta daquelas o quê? Poucas ovelhas. Eliabe está dizendo assim, ó, eu sou homem de guerra e você é pastorzinho de poucas ovelhas. Eu prefiro ser o pastorzinho de poucas ovelhas servindo a Deus, do que ser comandante de um exército caído sem Deus.
Conheço sua arrogância e suas más intenções, você quer apenas ver a batalha. Gente, assistir uma batalha é arrogância? É má intenção? Não. Sabe o que acontece? É que tem gente que não tem argumento, então eles têm que acusar e atacar. Não pare por aí, Davi continua, Davi não para. Davi não para a vida dele porque alguém está acusando. Ei, com todo direito à redundância, só para você entender. Pare de parar a sua vida porque alguém está falando mal de você. Falaram mal de mim, parei. Eu estava fazendo bem, falaram mal, agora também não faço mais. Quem já disse isso? Eu quis ajudar, ninguém valorizou, não ajudo mais. Se você está fazendo por convicção da sua vida com Deus, continua. Só quem pode te mandar parar é o teu Deus. Põe o tópico para mim, por favor, presta atenção nisso que a gente vai finalizar. Ore e permaneça onde? Na palavra. Mesmo quando a vida doer. E seus amigos e irmãos lhe o quê? Decepcionarem. Com Jó foram amigos, com Davi foram irmãos. Com você e comigo, quem são? Ore. Continue na palavra. Mas está doendo, pastor, continua. A cura vai brotar. A glória de Deus vai se manifestar. Continue. Mas está doendo, pastor, eu sei. Me decepcionaram, pastor. Eu te entendo, você pode ter certeza. Mas muito. Você não faz ideia. E aí? E aí eu me levanto e venho pregar de novo. E em algumas circunstâncias, Deus ainda vai usar você e eu para ser luz para aqueles que nos decepcionaram de novo. Nossa, como eu já vi isso na minha vida. Dali a pouco o mundo dá voltas, e Deus me coloca para de novo ser luz na vida de quem às vezes traiu, feriu ou decepcionou. Alguém já percebeu que às vezes é assim? E o que a gente precisa mostrar? E não é sobre mostrar para essas pessoas, no sentido de eu vou mostrar para elas. Não. A gente precisa no reencontro mostrar que a nossa essência está intacta em Deus. E que a gente ainda tem um sorriso no rosto e fé no coração. Diga, meu Deus, quando eu reencontrar quem me feriu, traiu, decepcionou, rejeitou ou abandonou, que eu ainda tenha alegria no coração, sorriso no rosto e fé ativa para a tua glória. Amém. É só isso. Não é para provar nada para ninguém. É sobre preservar a sua essência, independente das circunstâncias. Próximo tópico, presta atenção agora nessa sequência. Cadê? Presta atenção nisso. Os amigos de Jó o acusavam ao invés de consolar. A gente acabou de falar, ore e permaneça na palavra. Deus trouxe uma grande virada na vida de Jó quando ele orava pelos amigos, que acusavam ao invés de consolar. O que mais? O próximo. Os irmãos de Davi o desprezavam e até zombavam e atacavam com palavras. Os irmãos que deveriam encorajar decepcionaram Davi. Eliabe, mais especificamente. Os pais não chamaram ele para a mesa quando Samuel vai lá para ungir um rei. Mas e aí? Aí eu continuo. Jó orou por seus amigos e Deus o restituiu com o dobro do que havia perdido. E Davi lutou por seus irmãos, por sua família, por Saul e toda a nação, e Deus o fez o quê? Um grande rei. Presta atenção, enquanto Jó orava por uma virada na vida dos seus amigos, Deus trouxe uma grande virada na vida dele. Enquanto Davi se apresenta para lutar a batalha que Eliabe não tem coragem, que Saul não tem coragem, que ninguém tem coragem, Deus fala, esse aí é o rei que eu quero. Presta atenção que a virada, as grandes viradas, Deus é especialista em fazê-las, mas Ele está procurando alguém que tenha coragem de fazer o que os outros não têm, inclusive em favor dos outros. Peraí, o outro não tem coragem de ir lá e varrer o salão, eu tenho, ainda vou varrer para aquela pessoa chegar e encontrar o salão limpo? Alguém critica tudo que eu prego, mas não tem coragem de vir pregar. Mesmo assim eu vou me levantar e vou pregar para essa pessoa de novo. Alguém não tem coragem de pedir perdão, eu vou perdoar, eu vou pedir perdão. Eu vou fazer o que a pessoa esperava, o que a pessoa deveria fazer. Por isso a Bíblia diz, o que quereis que os homens vos façam, façais vós a eles. Jó podia esperar que os amigos pedissem perdão e orassem por ele. Jó podia esperar que os amigos viessem visitar e dizer, Jó, nós viemos aqui para levantar um clamor por você. Eles fizeram isso? Davi podia esperar que os irmãos dissessem, não, Davi, o Eliabe, eu sou grandão, eu sou homem de guerra, você não precisa entrar para encarar o Golias não, eu entro. Eliabe fez isso?
Saul atacava Davi, quando deveria se alegrar por tê-lo como aliado. O que Davi fez? Eu vou fazer a minha parte. O que Jó fez? Eu vou fazer a minha parte. O que o Rogério e eu vou fazer a minha parte em Deus. E termino para a gente finalizar e orar. Põe aí para mim, por favor. Cadê? Deus continua abençoando pessoas de caráter, com um coração cheio de fé e gratidão, que valorizam alianças e espelhem Jesus na terra. Tenha atitude e seja uma delas. Deus conta com você. Ele é especialista em viradas e tem grandes viradas chegando para a sua e para a minha vida. Só quem crê diz. Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Pode aplaudir e dar glória a Deus.